Estamos à espera que apareçam os viewers. Não vem. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Mais uma vez estou aqui para dar continuidade à segunda parte desta profecia. Só um bocadinho, deixa-me só fazer aqui algo para potencializar aqui, devido, acho que estou a ter aqui algum problema com a internet. Para dar continuidade à profecia contra os imigrantes, esta trazer a vontade do Senhor. O Senhor quer salvar, o Senhor quer resgatar. Nestes finais dos tempos, a multiplicação de iniquidade está ao rubro. E o Senhor ama a sua igreja Ele chama de esposa, Ele chama de mulher, Ele chama de sua esposa amada, mulher, então é a sua noiva. Então Ele está a preparar a sua noiva, e todos os imigrantes nos quatro cantos da terra que carregam a bandeira de Jesus Cristo, mas que não estão a cumprir com os mandamentos do Senhor nas terras estranhas, nas terras em que eles deixaram o seu país natal, a sua nação, e imigraram e agora são residentes em países estrangeiros. O Senhor está a urgir a endireitarem as suas veredas. E por que o Senhor está a urgir? Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. E nessa preparação dos finais dos tempos para subir com o Senhor então está a exortar a todo aquele que crê nele e que o segue, que é discípulo, para endireitar as suas veredas. Oi Maria, oi todas as pessoas que entrarem aqui. Eu peço desculpa, não posso interagir com todos para que eu não fuja do Espírito e eu passe a profecia segundo a vontade do Senhor. Amém? Eu acredito que tem nos bastidores a missionária, ela vai interagir com cada um de vocês. Ela está nesse momento a interceder, mas daqui a bocadinho ela se junta também para me ajudar. Então o propósito é para que você receba uma mensagem fidedigna pelo Espírito. E se você é um imigrante, seja bem-vindo. Deixa o comentário e passe também esta mensagem aos outros imigrantes, porque é o amor do Senhor. O Senhor, quando decreta, envia o profeta para profetizar, é a vontade do Senhor, é o amor do Senhor. O decreto do Senhor, quando sai, é para nós endireitarmos as nossas veredas. E o Senhor diz a si mesmo, assim diz o Senhor: ó imigrantes, peregrinos na terra, endireitai as vossas veredas, porque não é boa a vossa jactância. Esta é a segunda parte. Na primeira parte vocês podem então consultar no Facebook a página Apóstola Ana Leitão. Nesta segunda parte eu vou focar exatamente em todos aqueles que têm beneficiado de casas da Câmara, ou seja, são contemplados com uma casa que o governo dá em situações baseadas na lei de realojamento, ou por uma outra situação qualquer, que você seja um vulnerável e tem direito a apoio do Estado. O Senhor está a apelar ao espírito de gratidão e ao espírito de honra. O Senhor diz: honra-me a mim e eu vos honrarei. E nós, para honrarmos a Deus, nós temos que pagar o preço do segundo mandamento. O que é que diz o segundo mandamento? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, diz que amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, com tudo o que há em si. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, tão grande como este,
é também é amar o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo implica tudo aquilo que nós quisermos que nos sejam feito, então nós temos que fazer de igual modo, com a mesma intensidade genuína, singeleza do coração para o próximo. Porque o Senhor está a ver, o Senhor está a tomar nota e o relógio também está no tique, na contagem decrescente para a vinda do Senhor. Então vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo disse às igrejas de Tessalonicenses: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Eles diz: vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que creste. Ou seja, o apóstolo Paulo e os que estavam com ele trabalhavam. Eles não punham, apesar da palavra de Deus, ele mesmo dizer que aquele que prega o evangelho viva do evangelho, mas ele optou por trabalhar para não pôr peso no povo. Muitos de nós, servos, a partir do momento que Deus levanta como profeta, como pastor, como pastor e como deixamos de trabalhar, apesar de termos até mesmo condições de trabalhar até por conta própria, deixamos de fazer isso. Mas isto é elementar, não é prioridade aquilo que eu quero dizer. Eu não quero fugir do foco. O foco é mesmo para todos aqueles que beneficiam da casa do governo e não honram ao governo, nem honram ao povo nativo. Não honram o povo nativo. Ora, o povo nativo são eles que nós viemos e encontramos. E são eles que trabalharam toda a sua vida e contribuíram para o cofre do Estado. E eles, quando vão à reforma, e ainda acabam por receber uma reforma. E o que é que tem acontecido? Eles estão irados, o povo nativo e mesmo o governo também está irado com os imigrantes, não porque não querem os imigrantes. Eu não acredito que seja por aí, mas falando pelo Espírito, aquilo que o Senhor diz, é porque nós, os imigrantes, estamos a irritar o povo da nação com as nossas más práticas e más condutas de desonestidade e o espírito de ladrão, o espírito de joio, um espírito que destrói. E então, eu dou aqui o exemplo que estou a falar para crentes. Não estou a falar para o ímpio, nem para o ateu. Mas se você cruzou o caminho, que é o ímpio ou ateu, mas cruzou o caminho e quer ouvir, ora, isto também é bom para que você leve também esta mensagem e passe a mensagem aos outros. Não é que fica... O meu objetivo aqui é passar a mensagem do Senhor e também evangelizar. Então, levem a palavra. Este é um caso muito sério que chegou o pecado do povo que crê em Deus e que é imigrante em terras estranhas, está a abominar o coração do governo e também do povo nativo. O pecado chegou às narinas do Senhor. O Senhor está a ouvir o clamor do povo nativo e também do governo destas nações. E eu dei este exemplo, o Paulo, porque ele é como apóstolo, ele deu um exemplo em que todo lugar onde ele foi, ele trabalhou para não ser pesado nem para as igrejas, nem para o governo. Então, isto é para que muitos de nós vamos à busca de benefícios e não honramos aqueles que contribuem para que nós recebamos este benefício. E não só, depois de recebermos esse benefício, o que é que acontece? Nós exigimos mais. Nunca estamos satisfeitos com o que nos deram, não fazemos esforços para realmente provar a nossa gratidão. Vou falar de casas, quando o governo, a Câmara, decide realojar
alguém que é imigrante, quer ele esteja a trabalhar ou não, amados, não é o seu dinheiro que comprou aquela casa. Não é. É o dinheiro do povo desta nação. É o dinheiro do governo. E não importa como esse dinheiro, o governo adquiriu esse dinheiro, mas vamos ser básicos e reais. Não é o nosso dinheiro que comprou. Ora, se nós formos contemplados com uma casa que nós não pagamos por ele, nós não fizemos nenhum sacrifício por ele, independentemente de merecermos ou não, nós temos que ter em conta de que nós não compramos, de que nós não trabalhamos para ele, de que esta casa, ela veio de algum lugar, o dinheiro de alguém contribuiu. Então, aquilo que Deus quer que nós, os imigrantes, atentemos é para a origem do dinheiro que comprou a nossa casa, que nós agora estamos a usufruir, mas mesmo assim exigimos mais. Uma situação que tem muito se levantado é que nesta situação eu estou envolvida. No mundo fui advogada de família, representei casos em tribunais e mesmo depois de vir do Reino Unido para aqui, eu continuei a ajudar muitas pessoas que não tinham possibilidades de pagar um advogado em pro bono, e daqui mesmo online levei casos a tribunal em que as pessoas ganharam, vítimas de despedimentos por injusta causa e por aí fora. Como serva de Deus, muitas pessoas têm vindo, pedem socorro e eu não tenho tempo, mas sou movida pela íntima compaixão de ajudar aquelas pessoas que são mesmo vulneráveis e não têm condições nem mesmo de defender a sua causa. Então, eu estou envolvida numa situação em que eu prontifiquei-me a ajudar um membro do corpo de Cristo, é vulnerável, as capacidades dele para trabalhar é 0,3%, então ele está incapacitado de trabalhar. E tem problemas sérios em casa, numa casa em que o governo deu para ele e o filho, não vou mencionar o nome, ele e o filho, mas ele, como é dependente, o médico passou uma junta em que ele não pode viver sozinho e na altura também ele não tinha o documento válido, então a Câmara decidiu dar a tutela dele para o filho e pôs a casa no nome dos dois. Mas há uma situação muito grave entre os dois, que o filho deseja mesmo que o pai morra e tudo faz para que o pai morra, para que ele tome posse da casa. Ora, é uma disputa entre famílias. Dado que há a vulnerabilidade dele e não só a recomendação do médico que ele não pode aborrecer, e eu vejo o estado mental é mesmo de uma debilidade muito grande devido a severa, uma operação severa que ele fez a cabeça e por aí fora. Então eu decidi ajudar. E tudo indica mesmo aquilo que ele falou, tudo indica que o filho quer mesmo que ele morra e para ele ficar com a casa. E então eu decidi ajudar. E ao falar com a Câmara, a hostilidade na voz desta representante, desta gente que fala, né, desta funcionária da Câmara que está a cuidar do caso dele. A hostilidade é tanta que eu consegui entender a profecia que o Senhor me deu para dar ao povo. Por isso que eu estou a dar aqui este testemunho. E eu a argumentar a causa deste membro da minha congregação e perguntando a ela se no caso dele, atendendo que ele está vulnerável e a qualquer momento ele pode ter um colapso e morrer, se não há uma discrição de Câmara de intervir
para poder, ou já que o filho trabalha e ganha um salário mínimo, então o filho pode ir para um outro sítio porque tem condições de trabalhar e pagar e é jovem, mas o pai não tem e vivem os dois na mesma casa e o pai vive dependendo de pessoas e de outros filhos que estão prontos a cuidar dele. A senhora falou muito, foi de uma hostilidade que eu tive que suster o ar e ficar muito calma para também não responder na mesma moeda, porque independentemente de toda a situação, eu não tenho culpa de nada, pura e simplesmente estou a defender os direitos de alguém que é vulnerável. Mas ela aqui no meio disso tudo passou uma informação que eu também quero deixar aqui essa informação, que quando a Câmara faz o realojamento e que o contrato está no nome de mais de uma pessoa, ora, a Câmara tem responsabilidade para com estas duas pessoas, porque é um contrato entre a Câmara e aquelas duas pessoas que pertencem ao mesmo agregado familiar. E numa disputa familiar, a Câmara não tem nada a ver com isso, porque o que está a acontecer é que todos vão pedir socorro à Câmara para separá-los e dar casa a cada um. E a Câmara diz que não pode fazer isso, porque também há mais pessoas à espera. Estou a aproveitar aqui uma parte para deixar essa informação. A Câmara não pode fazer, porque há pessoas que também estão à espera de realojamento e que ainda não foram realojadas, e a Câmara não tem possibilidade de realojar a toda a gente. E esse é o ponto 1. O ponto 2 é, trata-se de problema de família, a Câmara não pode entrar na disputa de familiares. Este é um caso civil, é caso de família, para tribunal de família, então é um caso de tribunal. E aquilo que eu pedi à Câmara, ela foi muito clara, mas eu entendi em termos legais, resumindo isso tudo, eu concluí que se a Câmara decidir tirar aquele que está a ser tirano no seio do agregado familiar e pôr na rua para abrigar aquele que está a ser vítima, então aquele que foi escureçado pode levar a Câmara para o tribunal e a Câmara perde a causa porque há um contrato. Ele assinou um contrato, ele também é parte do contrato. Então, o contrato que envolve mais de duas pessoas, todos têm os direitos. Então, tanto o filho como o pai têm direitos à casa, mas a Câmara não pode nem tirar um, nem tirar o outro, não beneficiar um, nem o outro, porque há um contrato que os dois assinaram, os dois pertencem. Então, isso é para ficar bem claro a todas as pessoas que têm recebido casas e que tenham tido conflitos familiares e vão pedir à Câmara para resolver, realojando um e o outro para que haja separação e acabe a confusão. A Câmara não resolve problemas de conflitos familiares. O problema da Câmara, a responsabilidade da Câmara com aquelas pessoas que são elegíveis, elas preencheram todos os requisitos para terem direito. A Câmara, pura e simplesmente, tem a missão de realojá-lo. E então, é muito importante que todos entendam esta profecia. A tristeza do Senhor com todos aqueles que estão a exigir de Câmara aquilo que a Câmara não tem direito a dar. E não só, muitos são hósteis para com o governo, para com os funcionários da Câmara, não têm boas maneiras.
É isso que Deus diz aqui em primeira, vamos lá aqui deixa eu ver aqui aquilo que o Senhor falou. Deixa eu ver aqui. Aqui em 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ora, se nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que temos Deus, e a todo tempo o nosso comportamento não prova gratidão para aquilo que a Câmara fez conosco, então o nosso amor é nulo, a nossa fé é nula. Nós estamos a ser mentirosos, e porque se nós não, e aqui o apóstolo João continua, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Porque é de Deus que veio o mandamento. Quem ama Deus, ama também o seu irmão. Como imigrantes, nós nos tornamos irmãos do povo nativo. Ele é o povo nativo, é o nosso próximo. Então nós temos o direito e o dever de honrar o povo nativo que contribuiu para os cofres, não só outros imigrantes também que trabalham afincadamente para viver uma vida independente e digna, íntegra. Então esses também contribuem para o cofre do Estado, mas para aqueles que não contribuíram em nada e ainda exigem que se lhe dê mais, e não tem boas maneiras, não tem bons comportamentos, não é humilde e não mostra gratidão por receber aquela casa, não mostra gratidão a Deus por não ter comprado, não ter trabalhado, mas está a usufruir de algo que é preciso uma vida para nós pagarmos uma casa que compramos, é de 25 a 30 anos, conforme o contrato que nós temos com o banco. E não só, além do dinheiro que pagamos durante esses anos todos, são as manutenções que vamos fazer, não é? Os arranjos ali, remodelações ali, porque as coisas vão estragando conforme o uso. E é muita responsabilidade. Então essa responsabilidade toda, inclusive, fica para a Câmara, porque aquele que a Câmara dá a casa, eles são inquilinos. Então quando alguma coisa estragar, é a Câmara quem vai consertar. Mas as pessoas não têm paciência, as pessoas não têm bons modos. Isso prova ingratidão, isso prova arrogância, soberba e altivez, e o Senhor diz que abate os soberbos. O Senhor honra aos humildes, mas o Senhor dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. E o Senhor quer que você endireite a sua vereda. Você, imigrante, que me está a ouvir, se está nestas condições, esta profecia é para si, para que você se arrependa dos teus maus comportamentos, para que você se arrependa das tuas atitudes e produza frutos de justiça. Mude de sentimento, mude de pensamento e molde as suas atitudes para estarem de acordo com o amor de Deus. Com o amor de Deus, porque está aqui todo aquele no capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, se você é de Deus, então você tem que provar a Deus que ama o teu próximo. E cumprindo este mandamento, é que vai também provar aos outros que você e eu somos verdadeiros filhos de Deus. Então é para que você se arrependa e mude de conduta para produzir frutos de justiça de Deus, para que quando Jesus Cristo vier, você suba. Não espere quando a trombeta soe para que você se arrependa. Arrependa-se antes da trombeta soar.
O Senhor está a exortar todos os imigrantes, aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que se arrependam das suas más atitudes. Tenham um coração grato. Que já falei na parte 1, você consulte a página aqui do Facebook, a apóstola Ana Leitão, está ali a parte 1, profecia contra os imigrantes, profecia para os peregrinos em terras estrangeiras, consulta, já expliquei aqui muita coisa. Como imigrantes nós temos obrigações, temos deveres, e também temos direitos. Mas nós, para usufruirmos de direitos, temos que cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres. Nós não podemos exigir que os direitos humanos nos sejam promovidos sem nós fazermos nada para merecê-lo. Por isso é que Deus diz, muitos como têm clamado a Deus para abrir portas, para que tenham casa, e quando Deus abre, mas não honram aquela bênção, servem a Deus com más atitudes, então Deus não está a receber. Deus não está a receber. E muitos podem pagar o valor que a Câmara dá, mas inventam que é isto, que é aquilo, que não podem pagar, e o dinheiro que trabalham fica para os seus deleites. Deus está a ver. Deus está a ver, amados, e Deus está, o coração, o Espírito Santo na terra está entristecido com estas atitudes. Isso chama-se apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos. Isto é corrupção do caráter. Você precisa de se converter. Você precisa de se converter. Você aqui, seja bem-vindo aqui a esse live. Eu peço perdão não poder estar a interagir muito, mas tem nos bastidores alguém que está a tentar dinamizar aqui a página para que também vocês recebam a atenção que é devida. Em nome de Jesus eu peço perdão não estar a interagir, mas não é por falta de vontade, mas é mesmo só para não sair do espírito e focar-me na mensagem, amém? Porque é muita responsabilidade, nós estamos a profetizar em nome de Jesus, é muita responsabilidade, porque o Senhor no final também perde contas. Eu não quero chegar no dia que o Senhor vier, eu não quero que o Senhor me diga, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu quero entrar em força, em santidade, em adoração e com a honra do Senhor, dizendo que eu combati o bom combate da fé, do amor, eu guardei a fé, guardei o meu coração até por uma coroa trocar. Então é assim que eu quero entrar no reino dos céus. Por isso não quero me desviar da atenção. O meu foco é também em ganhar almas. Eu estou numa campanha de Portugal para Jesus, então aconselharam-me ao TikTok, aderir ao TikTok, porque tem muita gente, mas eu não estou a conseguir dinamizar a página, mas isso é com o tempo, vamos lá chegando aos poucos, mas o propósito é que você se arrependa dos maus caminhos e faça a vontade do Senhor, porque está escrito, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se você está com problemas com o seu familiar, amados, há uma simples, é simples, é orar a Deus. Não há problema maior que Deus não resolva. Não há montanhas maior que Deus não mova. E não há situações de maldições que Deus não reverte em bênção. Ele não se deixa escarnecer. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus de paz. Ele é um Deus que ama a prosperidade do seu povo. E Ele abre sempre um caminho onde não há, para que a bênção chegue aos seus filhos. Ora, só cabe a mim e a você mudar de atitude. Crer em Deus, que Ele é poderoso para
para poder abençoar e libertar dessa situação em que você se encontra em disputa com o seu familiar. São ambos titulares do mesmo contrato, os dois têm direito à casa, ou dois ou mais. Cabe a você orar, vigiar, jejuar, que o Senhor a seu tempo, Ele te dará um escape, Ele trará a paz. Ele é poderoso. E também não só, nós temos que investigar a raiz do problema. Por que nós estamos a ter esse problema em que há disputa entre mim e essa pessoa? Por que nós não nos suportamos um ao outro? Por que há esta confusão a ponto de nós não queremos partilhar mais a mesma casa? Cada um tem que ir para o seu lado, quando nós antes vivíamos bem. Antes da Câmara nos realojar, vivíamos bem, era uma situação precária. Eu digo isso porque muitos que são realojados é porque a situação anterior era precária. Então, por que viviam bem quando a situação era precária e agora que estão numa posição melhor, têm uma casa melhor, não vivem bem? Ora, a situação, a raiz do problema pode ser mesmo nós, porque quando nós estamos em situação de dificuldade, a tendência é sermos um pouquinho humildes e depois de termos bênção, de repente parece que ficamos arrogantes, soberbos, porque já estamos numa posição melhor. Não, nós nunca devemos esquecer de onde viemos e onde estamos e para onde nós vamos. E só a nossa atitude, a atitude do bom samaritano, nos pode garantir uma vida, um futuro de paz. Então, já nós temos que lembrar de onde viemos. É a situação precária, mas Deus nos tirou daquela situação e nos honrou, nos colocou no lugar de honra, no lugar do alto retiro. É o presente. Ora, nós precisamos de saber como é que vamos andar para administrar essa bênção que o Senhor nos deu. Porque se nós não soubermos administrar essa bênção que o Senhor nos deu, o que vai acontecer é que nós corremos o risco de perder esta bênção. E então, aqui em Colossenses 3, o que é que diz? Exortação à santidade e amor fraternal. O apóstolo Paulo exorta vivamente a santidade e o amor fraternal. O que é que diz? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não deixa a ganância entrar no teu coração, não deixa a vaidade, não deixa os ciúmes, porque se você era crente quando estava na lama, agora que o Senhor te tirou para o alto retiro, mais crente ainda você deve ser, mais fé ainda você deve ter, porque você viu a fidelidade de Deus. Então, honra Deus com essa fidelidade. Mortifica os membros para tudo quanto é contenda, para tudo quanto é espírito de separação, espírito de confusão, espírito de divisão, hipocrisia, conspiração, que isso atrai obras infrutuosas das trevas e amontoa condenação para a tua própria alma. Então, aqui ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima. O que é de cima, amado? É sabedoria. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são de terra, porque já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo assim vier, que a nossa vida se manifestar, então nós também manifestaremos com Ele. Então o que temos que fazer? Mortificar os nossos membros para tudo quanto está na terra. Estamos de passagem aqui. A vida é o sopro. Nós fomos abençoados, mas se nós não endireitarmos as nossas veredas, o dia o Senhor se determinar, Ele pode nos levar. E de repente andamos a brigar por coisas e não protegemos almas, não protegemos o amor que tínhamos pelo nosso próximo. Ou quando acontecer alguma coisa má ao nosso próximo e o nosso próximo morrer, você vai ficar cheio de remorso, porque o tempo que ele esteve em vida, você não o amou. Você, no fundo, você o ama, mas é as trevas que te estão a cobrir.
e você não consegue enxergar, você não consegue ver além, e você não tem discernimento, que é o espírito de Satanás, que está a cobrir-te e está a cobrir a si e a ele, porque onde há contenda, lá em Tiago capítulo 3 está escrito, onde há contenda, onde há espírito faccioso, aí há toda obra perversa. Então cabe a você que já conhece a palavra, diagnosticar e discernir qual é o espírito que está em operação. Então, se há contenda, há separação, você vivia bem com o membro da família e agora tem uma casa nova, que Câmara deu, agora que deveriam estar mais amigos ainda, agora que deviam estar melhores, é agora que há contenda, é agora que há confusão, é agora que há separação. Então, para aí, aqui a obra perversa. Vai buscar a palavra, vai orar, vai jejuar, vai falar com Deus, vai entregar a tua causa ao juiz dos juízes, o justo juiz, que é Jesus Cristo, e ele vai julgar a tua casa, a tua causa, e está aqui: mortificai os teus membros que estão sobre a terra, para a prostituição, para a impureza, para o apetite desordenado, para a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela, mas agora despojai também de que? Da ira. Da ira, onde há contenda, a ira, onde há contenda, a cólera, onde há contenda, a malícia, onde há contenda, a maledicência, das palavras torpes da nossa boca, há mentiras, há mentiras, há murmuração, há críticas, ao apontar do dedo, ao falar vaidade. É tudo de tanta obra perversa que o Senhor não aguenta. O Senhor disse para falar aos imigrantes. O Senhor disse para falar aos imigrantes. E diz: não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quando há essa situação, quer dizer, nós temos Jesus, mas nós não estamos convertidos. Nós temos Jesus, nós não estamos convertidos, e as pessoas não há paz, não há discernimento do Espírito que está a operar naquele momento. Então a pessoa não consegue enxergar além, a pessoa não consegue entender o que é que se passa e age conforme aquele espírito que está a mover, age conforme aquele espírito que está a operar naquele momento. Ora, não é suposto isso acontecer assim, e Jesus diz, agora que já vestimos de novo, já despimos do velho homem, vamos revestir do novo homem. Vamos revestir o que é o novo homem? É a palavra, é Espírito Santo. Vamos revestir da unção de Deus. Vamos revestir das vestes nupciais, o que é santificado. É a santificação que nos reveste de vestes nupciais. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade e mansidão. É esse espírito que nós temos que cultivar, esses valores de humildade e mansidão, para que o Senhor nos esclareça, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, e se alguém tiver queixa um com o outro, perdoai. Nestas famílias que estão em contenda por causa do contrato, não querem mais ver, não querem ver cada um pelas costas, falta é o perdão, tem que se perdoar uns aos outros. Nós temos que nos perdoar uns aos outros para que o Senhor também nos perdoe a nós, e é assim que nós encontramos resposta pela qual nós andamos à busca. E sobretudo revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine os vossos corações e sedes agradecidos. Enquanto nós não nos revestimos do novo homem, a paz que nós precisamos, nós não vamos encontrar. A paz que nós precisamos para
para nos dar estabilidade mental, para nós raciocinarmos e considerarmos tudo o que está a passar e então concluir, termos uma conclusão justa para uns para com os outros, nós não vamos ter e acabamos prejudicados. Então, o que é importante? Aqui o apóstolo Paulo diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Por quê? Porque se nós estivermos cheios da palavra e se nós pudermos discernir a palavra, termos conhecimento e agir com a sabedoria, o que é que vai acontecer? Nós vamos admoestar-nos uns aos outros com hinos, salmos, e vai haver a paz, porque vamos nos edificar uns aos outros. Então eu exorto aqui famílias que estão em disputa, porque não querem mais ver um ao outro, querem desfazer o contrato. A Câmara diz que não pode desfazer o contrato, a não ser que ambas as pessoas desistam da casa. A Câmara não pode intervir no problema familiar, mas o que o Senhor aqui está a exortar vivamente é que tenham um espírito de gratidão. Sedes gratos por tudo aquilo que vocês têm recebido, sendo imigrantes em terras estranhas. Sendo imigrantes em terras estranhas, vocês estão a beneficiar de algo que leva anos ao povo dessa nação adquirir. Eles têm que trabalhar, comprar as suas casas, por 30 anos têm que pagar a casa ao banco até que a casa lhes pertença legitimamente. E todos os imigrantes que estão a receber da Câmara não têm este compromisso, ainda têm um benefício maior, é oferecer, pedir à Câmara, quando estiverem em condições, que pode comprar esta casa. E quando vão comprar esta casa, não é o valor inicial pela qual a casa foi posta à venda. Por isso o Senhor está a apelar, sede justos. Aquele que clama a justiça de mim, faça justiça primeiro você, e então venha a mim clamar justiça, que eu então farei justiça. Aquele que semeia amor, recebe o amor de Deus. Mas aquele que semeia contenda, aquele que semeia tempestade, aquele que semeia confusão, aquele que semeia separação, desunião, aquele que é hipócrita e conspira para o mal, esse não terá o amor de Deus, este não terá a justiça de Deus, porque Deus é amor do princípio, meio ao fim. Amém? Ele, se você não se arrepender, este é o amor de Deus. Eu a profetizar esta palavra é o amor de Deus. Mas se você não se arrepender e continuar a fazer o mesmo, você terá que lidar com a justiça e o juízo de Deus. A justiça de Deus vai para aquele que realmente tem razão, e o juízo vai para aquele que está a conspirar para a destruição. Amém? Um bem-aja. Deus abençoe a apóstola Ana Leitão. Um bem-aja. Eu peço perdão, já que estou aqui, eu não sei como fazer isso. Ok, já estou a entender. Eu peço perdão, amados, não consigo parar de pregar para estar a fazer isso ao mesmo tempo, mas eu vou instruir a missionária para fazer. Eu não cesso de pedir desculpas e também de informar que estou a dar os primeiros passos no TikTok, então não sei como administrar aqui os tolos instrumentos que estão aqui, mas eu vou estudar melhor isto e depois então vou, como se diz, está ali a dizer o Tiago, ai Tiago, da Arlene é a missionária,
Ai, Shaktiga e todos os outros que eu não pude fazer um wave, eu peço perdão, mas aos poucos eu vou conseguindo me adaptar e já vou então fazer. Então eu deixo aqui esta mensagem. Se você conhece algum imigrante que está nesta situação, então passe a mensagem, consulte a página do Facebook, que é Apóstola Ana Leitão, é a página do Facebook, você vai encontrar ali esta mensagem e passe àquela pessoa que é imigrante para que ela tome decisão baseada em uma informação legal e haja com uma conduta que promove os direitos humanos, não só da outra pessoa, mas também traga paz a ela, e a paz é o maior bem que qualquer um pode ter, amados. Sem paz nós não conseguimos ter uma vida digna e isto interfere com muita coisa, com os nossos, interfere com tudo. Por isso, amados, eu peço perdão, mas passem a palavra, eu peço que me compreendam, mas da próxima vez ajuntem-se. Eu não sei se me estão a ouvir, mas quando estiver online, junte-se e convide também os outros, passem a palavra, porque eu estou a pregar o Evangelho e Deus quer ganhar Portugal para Jesus. Deus quer abençoar Portugal. O Portugal, infelizmente, é um país muito incrédulo, porque adora muito outros deuses, vai após outros deuses, a Maria, a Fátima, o Santo Antônio e todos os outros santos, o rezar ao terço e por aí fora. Isto não salva, isso só está a atrair mais trevas para a nação portuguesa. Então Deus quer salvar, Jesus Cristo está às portas, Ele quer salvar e eu creio que Ele vai salvar. Ó Pai querido, em nome de Jesus eu oro para todos os que vieram aqui, Senhor, juntaram-se. Eu clamo sangue poderoso Jesus sobre cada um deles, e aqui poder do sangue de Jesus abra os olhos do entendimento, lhes dê sabedoria, revelação da vontade de Deus, para que saiam da porta larga, para que saiam das trevas, entrem pela porta estreita, entrem pelo caminho de luz e saiam pela porta de pastos verdejantes e sejam grandemente abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um bem-aja, Apóstola Ana Leitão.